Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Hoje nós vamos falar do corpo humano, suas características e suas funções. Mas e aí? Você conhece detalhadamente o seu corpo? Bom, para sua alegria, a verdade é que a imensa maioria das pessoas não sabe dos detalhes do próprio corpo. Então, tá tudo certo. Fique ligado nesse vídeo, porque hoje você vai conhecer um pouquinho mais dessa máquina incrível chamada corpo humano. Bom, a ciência afirma que o corpo humano é uma máquina em perfeito funcionamento, capaz de atuar em diversos sistemas simultaneamente. Como todos os seres vivos, os seres humanos têm o corpo formado por células, que são responsáveis por formar tecidos, que por sua vez formam órgãos que desenvolvem os sistemas. Formados por tecidos diferentes, que atuam de forma conjunta realizando uma função, os órgãos estão sempre em sintonia, com alguns interligados para desempenhar uma função ainda maior. Pois bem, vamos conhecer algumas curiosidades sobre o corpo humano. A estrutura do corpo humano é muito complexa. Existem diversas partes que exercem funções imprescindíveis para a sobrevivência humana. Para começar, o corpo é dividido em 10 sistemas. E quais são eles? O digestório, o cardiovascular, o respiratório, o excretor, o endócrino, o reprodutor, o nervoso, o tegumentar, o sistema esquelético e o sistema muscular. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um. O digestório é composto de boca, faringe, estômago, esôfago, intestino delgado e intestino grosso. O sistema digestório garante que o alimento seja dividido em partículas menores para um maior aproveitamento pelo organismo. Também garante a eliminação daquilo que o organismo não aproveita. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. Garante a distribuição de oxigênio e nutrientes pelo organismo. O sistema respiratório é composto de nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, e garante as trocas gasosas, absorvendo oxigênio e eliminando o gás carbônico. O sistema excretor é composto de rins, uréteres, bexiga e uretra, relacionado com a eliminação da urina, garantindo que substâncias em excesso e produtos tóxicos sejam eliminados. O endócrino é composto de ovários, testículos, hipófise, tireoide, pâncreas e suprarrenais, e também outras glândulas. Faz a regulação química das atividades do nosso corpo. O sistema reprodutor é composto por gametas, os ovários e os testículos. Está relacionado com a reprodução. O sistema nervoso é composto de encéfalo, medula espinhal, nervos e terminações nervosas. Relacionado com uma série de atividades como a coordenação, memória e percepção de estímulos. O sistema tegumentar é composto de peles e derivados, tais como pelos, unhas e glândulas. Sua função é manter o isolamento do corpo e controlar a temperatura. O sistema esquelético é composto de ossos, estruturas cartilaginosas e membranas associadas. Está relacionado diretamente com a sustentação do corpo, movimentação e proteção de órgãos internos. O sistema muscular
é composto de conjuntos de músculos. Está relacionado com a movimentação e contração de órgãos. Você sabia que um bebê possui mais ossos que um adulto? Pois é, o corpo de um adulto possui 206 ossos. No entanto, ainda quando recém-nascido, o ser humano apresenta cerca de 300 ossos. A diferença se dá ao longo do crescimento. Muitos ossos acabam se fundindo, tornando-se apenas um. Os vasos sanguíneos poderiam dar 2 voltas na Terra. Você acredita nisso? Pois é verdade. A soma dos vasos sanguíneos existentes no corpo humano, artérias, veias e capilares, medem cerca de 100 mil quilômetros. Juntos, poderiam dar 2 voltas e meia no planeta Terra, que por sua vez mede 40.075 quilômetros em circunferência. O cérebro possui 1 milhão de gigabytes de armazenamento. Você sabia dessa? Pois é, calcula-se que o cérebro humano possui cerca de 1 trilhão de ligações entre os neurônios. Isso corresponderia a uma capacidade de armazenamento de 2,5 petabytes, que significam 1 milhão de gigabytes. Considerando esses dados, a velocidade para o processamento de toda essa informação é o equivalente a um processador de 16,8 mil GHz. Você sabe quantos litros de sangue o corpo humano possui? Os seres humanos possuem cerca de 5 litros de sangue em quantidade líquida em seu corpo. Os cabelos, as córneas e as unhas são os únicos locais do corpo humano que não são irrigados por vasos sanguíneos. Quando retirados para doação, são cedidos no máximo 450 ml, que são repostos pelo próprio organismo ainda no mesmo dia. Outra curiosidade: o ser humano respira por uma narina de cada vez. Você sabia disso? Pois é, pouca gente imagina ou sabe que não é possível respirar pelas 2 narinas ao mesmo tempo. Um exemplo disso é quando estamos resfriados ou com gripe. Somente uma narina acaba entupida por vez. Você sabe quantos litros de saliva o ser humano produz por dia? Bom, isso varia de indivíduo para indivíduo. Entretanto, cabe ressaltar que a média de produção de saliva dos seres humanos é de 0,7 litros ao dia. A ajuda da saliva é responsável por ajudar na eliminação de bactérias e combater infecções. E para isso, conta com a proteína chamada estatina, que tem um enorme poder antibacteriano. Você sabia que a pele é o órgão mais pesado do corpo? Verdade. E além de ser o órgão mais pesado do nosso corpo, a pele também é o órgão mais extenso. A média de metros quadrados de pele de um ser humano adulto é de 2 metros e pesa cerca de 15% do total do seu corpo. Você sabe a quantidade de água do corpo humano? Pois bem, a quantidade de água na formação do corpo humano corresponde à metade do peso, e esse percentual é de 70%. Em nosso corpo, a água é responsável pelo transporte de alimentos, resíduos e sais minerais. A água também é importante na lubrificação de tecidos e articulações, além de conduzir glicose e oxigênio para as células e regular a temperatura. Através da transpiração, respiração e urina, uma pessoa adulta é capaz de eliminar 3 litros de água por dia. Você sabia que o músculo mais forte do corpo humano fica na boca? Pois é, essa é mais uma curiosidade, né? Mas é a mais pura verdade. O masseter, vejam bem o nome do músculo, o masseter é considerado o músculo mais forte do corpo humano. Está localizado na boca e é o responsável pela alimentação e fala. Pelo fato de ser exercitado diariamente, principalmente nas mastigações,
esse músculo se torna cada vez mais forte. Outra curiosidade: você sabia que durante o sono o corpo fica mais alto? Pois é, quando se está dormindo, o corpo aumenta cerca de 8 milímetros. E por que isso acontece? Bom, a causa desse fato são os discos invertebrais da coluna vertebral, que durante o período de sono se hidratam e, por consequência, aumentam o seu volume. Entretanto, durante o dia, esse valor acaba voltando ao normal quando os discos são espremidos devido à força da gravidade. E o menor osso do corpo humano? Qual é? Bom, o menor osso do corpo humano é chamado de estribo e fica localizado no ouvido. Ele mede entre 2,5 e 3 milímetros. Juntamente com outros dois ossinhos chamados bigorna e martelo, o estribo forma um conjunto responsável pela audição. E o menor órgão do corpo fica na cabeça. Você sabe qual é ele? Bom, o menor órgão do corpo humano é a glândula pineal. E ela tem esse nome por ser justamente o formato de uma pinha e está localizada na região central do cérebro. Ela é de extrema importância na regulação da pressão sanguínea e também do sono. E você sabia que o maior osso humano fica na coxa? Pois é, o maior osso do corpo humano é o fêmur, que está localizado na região logo abaixo do quadril, na coxa. O osso também é um dos mais resistentes do sistema esquelético. E o estômago? Ele pode aumentar seu tamanho em até 80 vezes. Sabia disso? Pois é, 50 milímetros é o volume do estômago quando está vazio. Entretanto, ele tem um poder de expansão fenomenal. Pode aguentar até 4 quilos de comida, que equivale a 80 vezes o seu tamanho quando está vazio. E o cérebro, hein? Ele é capaz de acender uma lâmpada elétrica? Você sabia disso? Bom, isso acontece por meio das sinapses, que é uma região que está localizada entre neurônio e a célula responsável pela transmissão do impulso nervoso. Desta forma, o cérebro se torna capaz de acender uma lâmpada com toda a energia concentrada. E os nossos olhos? Bom, os nossos olhos podem distinguir mais de 10 milhões de cores. Isso é incrível. O olho humano é fantástico. Ele é capaz de distinguir até 10 milhões de cores diferentes. Mesmo que em alguns casos a percepção das cores seja limitada, ela possui uma amplitude bem maior do que imaginamos. A retina possui 120 milhões de células especializadas em detectar cores e intensidades de luz. Dessa forma, cores como o azul, vermelho e verde, quando captados pela retina, permitem que o olho enxergue uma variedade de cores de acordo com a luz. Existe uma fantasia de que os cabelos e unhas crescem após a morte. Bom, mas isso não é verdade. Tudo ilusão. O tamanho dos pelos, cabelos e unhas parece aumentar após a morte, porque o corpo acaba perdendo tônus muscular e seus tecidos perdem a consistência. Por isso, fica a impressão que essas estruturas cresceram alguns milímetros. E a decomposição do corpo? Quando se inicia? Bom, a decomposição do corpo humano se inicia logo após a morte. O corpo humano já começa a entrar em decomposição. A oxigenação do organismo, ao ser instantaneamente interrompida, causa o desequilíbrio
e perda de defesas do organismo. Assim, as bactérias e substâncias comuns que o próprio corpo produz em vida começam a atacar o organismo. Isso também ocorre porque a produção de minerais importantes para o metabolismo é interrompida, desestabilizando as células do corpo. Bom, esperamos ter dado aí subsídios para você conhecer um pouquinho mais do corpo humano, né? E por aqui terminamos esse vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like, curta e compartilhe. Isso nos ajuda a continuarmos trazendo assuntos interessantes por aqui. Valeu, valeu mesmo e até o próximo vídeo.